Lição de número 15 tem como tema: Deus se lembrou de Noé e de toda a arca. Deus espalhou os rebeldes da Torre de Babel. Introdução. Você já parou para pensar por que as pessoas no mundo inteiro falam tantas línguas diferentes? E a Bíblia tem a resposta. Daqui a pouco veremos essa resposta, mas primeiro concluiremos o relato sobre Noé e sua família. B. Deus se lembrou de Noé e de todos os que estavam na arca. Gênesis 8, de 1 a 4 e 14 a 17, quando diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. No 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararate. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Noé, sua família e os animais na arca foram mantidos a salvo por Deus. Nenhum deles morreu. Deus se lembrou deles e fez cessar a chuva. Ele mandou um vento forte para secar a água e para fazer com que a terra seca aparecesse de novo. Deus controla a chuva e o vento. Ele nunca muda, nunca se esquece de nada. Não esqueceu de Noé nem dos outros na arca. Ele cumpre o que diz. Disse que o salvaria e salvou. Disse que destruiria todos que estivessem fora da arca e destruiu. Considere. Você já deve ter ouvido falar das muitas expedições feitas com o objetivo de encontrar a arca no Monte Ararate. Quem sabe um dia Deus permitirá que o homem encontre a arca lá no gelo. Mas a coisa mais importante a ser lembrada é que, independentemente da arca ser encontrada ou não, a história da Noé, da arca e do dilúvio é verdadeira. Muitos cientistas agora veem que o relato bíblico do dilúvio é a verdadeira explicação científica para o grande número de fósseis de animais encontrados, tais como dinossauros e outros animais agora extintos. O dilúvio também é responsável por muitas formações geológicas que não foram formadas em milhões de anos, como alguns ensinam, mas sim através do dilúvio. Quanto mais aprendemos sobre a Bíblia, mais percebemos que a palavra de Deus é impressionante, exato e científico registro de fatos históricos. C. Deus deu seus mandamentos e suas promessas a Noé. Gênesis 9, de 1 a 2. Deus deu a Noé e seus filhos Sem, Cão e Jafé o controle sobre todos os animais, pássaros e peixes, assim como dera a Adão no princípio. O mundo e tudo que nele pertencem a Deus. Mas Deus deu o homem para que cuidasse para ele. Deus mostrou o arco no céu como seu sinal. Gênesis 9, de 12 a 15, que diz assim: E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre você e mim, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos e todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. O arco foi dado como um sinal de Deus para mostrar que ele jamais destruiria a terra de novo através do dilúvio. Salmo 104, de 6 a 9. Milhares de anos se passaram desde o dilúvio. Deus manteve sua palavra. Quando você vir um arco-íris no céu, lembre-se de que Deus o deu como um sinal
de que jamais destruiria o mundo novamente através de um dilúvio. Ele é digno de confiança. E Registro Divino das Nações. Procure em sua Bíblia Gênesis capítulo 10. Frequentemente é chamado de Quadro das Nações. Aqui Deus registrou as gerações dos filhos de Noé, assim como encontramos na pessoa de Adão. A nossa ascendência também encontramos em algum lugar em Gênesis 10. F. A atitude rebelde e orgulhosa do povo em Gênesis 11, de 1 a 4. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Muitos anos se passaram depois que Deus salvou do grande dilúvio Noé, sua esposa e seus 3 filhos com suas esposas. Novamente a terra estava cheia de habitantes. A maioria dos descendentes de Noé logo se esqueceu do terrível julgamento de Deus sobre a terra através do dilúvio. Eles ignoraram a Deus conscientemente. Recusaram considerar sua vontade para eles. Não queriam conhecer o Senhor e crer nele como Abel, Sete e Noé fizeram. Estavam sob a influência de Satanás e pensavam como ele. Eles queriam ser famosos e importantes. Não estavam interessados em conhecer a Deus, adorá-lo e confiar nele, nem tampouco obedecer a sua palavra. Entre essas pessoas estavam nossos antepassados. Eles já o tinham ouvido sobre o dilúvio e sabiam que Deus era seu Criador. Todos os dias e todas as noites eles podiam ver seu grande poder revelado em todas as coisas que Deus criara. Deus também continuou a mostrar sua fidelidade com a promessa de nunca mais destruir a terra através de um dilúvio, colocando o arco no céu. Eles não tinham desculpas para não acreditarem em Deus, mas não deram a Deus o lugar de honra que ele merece, nem lhe deram graças pela vida, pela saúde, pelo sol, pela chuva e pelo alimento. Eles se afastaram deliberadamente do que sabiam ser a verdade sobre Deus, e seus pensamentos ficaram cada vez mais perversos e fúteis. Esculpiam imagens de pessoas e as adoravam. Adoravam também animais e pássaros. Chegaram até a adorar serpentes e outros répteis. Satanás estava induzindo nossos ancestrais à rebelião contra Deus e contra a sua vontade. Satanás quer que as pessoas adorem falsos deuses. Muitas sociedades primitivas ainda adoram o sol, a lua, as estrelas, pássaros e animais. Considere, isso parece uma bobagem para você. Lembre-se, Satanás é esperto. Ele conhece nossas fraquezas e sabe quais as mentiras que as pessoas aceitarão. Adoração tem a ver com dar nossos pensamentos, nosso coração, nossos recursos e até nossa própria vida para servir o objeto de nossa adoração. Quais são algumas coisas além de Deus que as pessoas adoram hoje em dia? Somente Deus é merecedor de nossa adoração. Satanás não se importa com o que adoramos, contanto que não adoremos ao único Deus vivo e verdadeiro. Deus é soberano. Somente Ele é Deus. Em Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas e ídolos. Mas os construtores de Babel, também chamado de Babilônia, não estavam pensando em Deus. As pessoas de Babel estavam adorando falsos deuses e pensando em si mesmas. Elas queriam ser famosas. Na área da planície dos rios Tigre e Eufrates, há muitos restos visíveis de civilizações posteriores que ainda exibem torres ou zigurates, provavelmente semelhantes à Torre de Babel.
Essas torres foram construídas com tijolos queimados e betume, piche, exatamente como é mencionado na Bíblia. As pessoas se juntaram para construir a Torre de Babel porque não queriam ser espalhadas pela terra. Em Gênesis capítulo 11:4 temos essa história. Em quem essas pessoas estavam pensando? Em si mesmos. Estavam cheios de orgulho. Eles deviam ter interessados em exaltar o nome de Deus e não o seu próprio nome. Mas reparem novamente na última parte desses versículos. O que mais estava errado? Vocês se lembram do mandamento de Deus deu a Adão e depois repetiu a Noé e seus descendentes em Gênesis 1:28 e Gênesis 9, de 1 a 2? Deus disse a Adão e a Noé que se multiplicasse e dominasse todos os animais, pássaros e peixes em todas as partes do mundo. Ele não queria que as pessoas vivessem juntas em um só lugar, fazendo apenas o que lhes agradasse. Deus sabia que se eles todos ficassem juntos, logo se esqueceriam dele e de sua vontade. Ele criou o homem para fazer a sua vontade na terra. Deus é o Criador e o dono de todos nós, não importa onde vivemos, de que cor somos ou que língua falamos. Essas pessoas desobedeceram deliberadamente ao mandamento dado por Deus, seu Criador, a Adão e Eva. Elas não queriam se espalhar por diferentes partes do mundo como Deus ordenara. Ajuntaram-se em um lugar só, construíram uma cidade e começaram a construir uma grande e alta torre. G. Deus os observa. Será que Deus se interessava por essas pessoas rebeldes? Será que Deus as via? Conhecia seus pensamentos e o que planejavam? Ele se importava com o que elas faziam? Gênesis 11:5 diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Sim, Deus se interessava por elas apesar de o terem esquecido. Deus vê todas as pessoas o tempo todo, segundo Provérbios 15:3. Ele se interessa por todas as pessoas. Sabe tudo sobre nós também. Nem você nem eu podemos manter algum segredo de Deus. Ele sabe tudo o que pensamos, dissemos e fizemos. Ele é o nosso Criador. Ele é o dono de todas as pessoas e possui até aqueles que estão separados dele por causa dos seus pecados. H. Deus os espalhou. Alguém pode lutar contra Deus e vencer? Quando Satanás estava no céu, tentou lutar contra Deus, mas perdeu. Os outros anjos o seguiram, Satanás também perderam a sua luta contra Deus. Adão e Eva, Caim e as pessoas do tempo de Noé perderam sua luta contra Deus. O que vocês acham que aconteceu dessa vez? Satanás e as pessoas venceram? Ninguém pode lutar contra Deus e sair vencedor. Ele é o maior que todos. Agora veremos como o Senhor agiu nesta situação em Gênesis 11, de 6 a 9, que diz assim: E disse o Senhor: Eles são um povo só e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falem, para que não mais entendam uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Nota: você se lembra do que Deus disse no princípio? Façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis 1:26? Agora novamente vemos o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decidindo sobre o que estavam prestes a fazer. Deus fez com que as pessoas falassem em línguas diferentes. Porque os homens não puderam mais entender uns aos outros, então eles se separaram em famílias e se mudaram para diferentes lugares. Com o passar dos anos, eles também se mudaram para outras partes do mundo, a pé ou de barco. Esse foi o plano original de Deus,
que o povo povoasse a terra e não apenas uma região. Considere. Frequentemente nós ouvimos explicações sobre a história e o desenvolvimento das nações e das línguas, contadas apenas do ponto de vista do entendimento limitado do homem. Se realmente quisermos saber a verdadeira origem e história do homem, precisamos verificar a Bíblia bem de perto. Essa passagem em Gênesis nos mostra como as diferentes nações e raças começaram, inclusive todos os nossos ancestrais. Esse foi o começo da história de sua família como parte de uma nação e língua distintas. Nossos ancestrais se afastaram da verdade de Deus que eles conheciam e seguiram as ideias que Satanás e seus espíritos lhes transmitiam. Houve algumas pessoas que continuaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro, mas a maioria se afastou de Deus. Conclusão. Você quer entender a história? Leia a Bíblia. Deus nos conta o que aconteceu e por quê. Você já deve ter notado algumas semelhantes no comportamento das pessoas dessas histórias antigas e das pessoas de hoje. Ainda estão se rebelando contra Deus. Mas Deus também não mudou. Não se importa com cada indivíduo. Sabe exatamente o que está acontecendo em cada vida. Ele ainda julga o pecado e ainda está convidando as pessoas a crerem nele. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 16º passo dessa jornada ou na nossa 16ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.